Lembra quando a gente estava na escola que a professora sempre falava que você tem que falar a sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outra pessoa? E isso é muito verdade. Depois que você se torna professor, você percebe que tem um padrão nas dúvidas que você recebe. E eu separei hoje as 6 dúvidas que eu mais recebo para contar para vocês. Olá, minhas arteiras queridas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo desse YouTube. Hoje eu vou contar pra vocês as 6 dúvidas que eu mais recebo aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube, entre as minhas alunas, pra contar pra vocês, dar uma dica da solução pra esses erros que eu tenho certeza que algum deles passa aí na sua cabeça. Antes de eu contar pra vocês quais são essas dúvidas principais, queria pedir pra vocês já deixar um like aqui nesse vídeo. Pra gente que tá criando conteúdo é importante, o YouTube entende que esse assunto é relevante, mostra o meu vídeo pra mais arteiras que estão a fim de aprender lettering. Também se inscreve no canal, que assim você recebe notificação toda vez que sai um vídeo novo, e aí você não perde nenhum conteúdo exclusivo que eu tô preparando aqui pro YouTube pra vocês. E no vídeo de hoje eu separei as principais dúvidas, 6 principais dúvidas que eu sempre recebo, que eu sempre ouço as minhas alunas falando, e são muitas questões de insegurança mesmo, medo. Tem algumas questões técnicas, mas eu entendo que essas dúvidas principais que eu recebo estão muito mais relacionadas a inseguranças, medos, pressões externas ou mesmo pressões da nossa mente mesmo, e muito menos em relação à técnica, porque a gente sabe que a técnica, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente fizer, praticar, melhor a gente fica, e é questão de tempo pra gente chegar num nível mais avançado de definição do traço, de conhecimento de tipos de letras e tudo mais. Apesar disso, a primeira dúvida que eu trouxe pra vocês, ela fala um pouco de técnica, que é: como saber tipos de letras diferentes? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, principalmente das meninas que estão começando no lettering, porque vem tipos de letras diferentes, mas só estão acostumadas com a letra de mão e a letra de forma que a gente aprendeu na escola. O que você tem que parar para pensar é que a letra de mão e a letra de forma, elas mesmas são base para que você crie uma infinidade de tipos de letras diferentes. Você pode criar alfabetos fantasia, vou colocar alguns aqui na tela, que são alfabetos que são criados a partir das letras blocadas geralmente, mas que tem formas de flores, de folhas, de qualquer outro elemento para você dar uma característica especial. Você também pode mudar coisas simples nas letras, como colocar uma grossura diferente ou uma diferença de espessura, que a gente chama aqui de contraste, vocês já estão ligadas, né? Ou mesmo fazer uma palavra mais itálica, que isso já vai dar uma baita diferença para os tipos de letra que você pode tentar incrementar. O básico é você saber as blocadas, que são aqui, mais dá para sair variações diferentes, de letras diferentes, e as cursivas. E aí, falando de cursiva, a gente entra na segunda dúvida que eu mais recebo, que é a seguinte pergunta: mas a minha letra é muito feia, eu vou conseguir fazer lettering? Gente, a gente está acostumado a escrever com a letra de mão, que a gente escreveu lá na escola. Muitas de nós fizemos caderno de caligrafia nessa época, mas a gente tem que entender que lettering é desenho de letras. Então não tem nada a ver com a sua letra. Pode ser que você tenha letra bonita e seja boa no lettering, pode ser que você tenha letra bonita e não combine com lettering, pode ser que você não tenha letra bonita e que o lettering seja pra você. Então se desprende disso, mulher, porque você não precisa ter letra bonita, você só precisa ter dedicação e estudar a morfologia das letras para que você aprenda a fazer isso. Falando nisso, em morfologia das letras, principalmente das letras cursivas, tem um vídeo que eu já fiz aqui pro meu YouTube falando do principal tipo de alfabeto que você precisa aprender, e eu falo muito de letras cursivas nesse vídeo. Vai aparecer em algum lugar aqui na tela o link para você clicar e assistir. Uma outra dúvida muito comum que eu recebo: Marina, legal, até acho que eu tenho uma letra bonita, que eu tô conseguindo fazer alguma coisa ou outra legal, mas eu não consigo fazer desenhos complexos. E aí a gente entra para um outro problema, né? A gente começa a ver um monte de palavra e a gente vai querendo escrever aleatoriamente, assim como era quando a gente aprendeu a escrever no caderno normal. Só que aqui no lettering a gente tem que pensar, por exemplo, sobre a hierarquia das palavras. Qual palavra que tem mais força do que a outra dentro da minha composição? Qual que eu quero que seja maior, que tenha mais destaque? Qual que eu quero que seja menor? E aí, para isso, uma grande dica que eu dou é: se você tem uma frase grande que você quer fazer uma composição com ela, marca primeiro as palavras-chave e depois na sua folha escreve primeiro essas palavras-chave, essas palavras maiores, e depois vai encaixando as menores para que elas se conversem de uma forma harmônica. Você também pode fazer isso desenhando só as
caixas das palavras. De repente você não quer começar a fazer direto a palavra, quer ir testando só alguns grids. Eu acho esse teste bem válido e é bem bacana você ir construindo os quadrados de qual tamanho que você gostaria que a sua palavra ocupasse na sua folha, para que isso te sirva de noção de base para o restante da sua composição. A quarta dúvida que eu recebo muito é: Marina, eu sinto que eu estou estagnada, parece que eu estou com bloqueio criativo, não consigo mais criar. E agora o que eu faço? E aí, essa é uma questão muito delicada, porque isso pode passar por muitas outras áreas da sua vida. Pode ser que você não esteja conseguindo se dedicar, ou não esteja conseguindo entregar o suficiente, porque você está passando por algum outro problema familiar, ou por alguma outra questão financeira, de repente, e aí você não consegue realmente se dedicar, se entregar, se concentrar para aquele momento de meditação, que acaba sendo, né, a criação da arte, e você acaba bloqueado. Mas uma grande dica que eu tenho para você testar, pode ser que funcione para você, para mim sempre funciona. Você já tentou fazer alguma coisa diferente? Pegar um material diferente, um material que você não está acostumado a fazer, faz um teste, faz uma coisa que você não está habituada, vê como você se sente, mesmo que isso não seja para você, mesmo que não seja a sua técnica preferencial, isso vai te ajudar a você desbloquear a sua criatividade e te ajudar a colocar ideias mais para fora. Por exemplo, existem vários tipos de aplicação de lettering. Você consegue fazer lettering em caneca, você consegue fazer lettering em balão, você consegue fazer lettering no papel, como a gente está mais habituada, numa plaquinha de MDF, numa madeira de pinos. Então, de repente, o papel ali, você não está mais gostando daquela finalização, de repente você fica meio restrito ao lápis de cor que não tem uma pigmentação muito boa, e de repente está na hora de você testar um suporte novo, um tipo de arte, um material diferente, para que isso te motive, para que você descubra novas possibilidades dentro do mundo do desenho de letras. Quinta dúvida polêmica é sobre paredes. Eu adoro fazer paredes, lettering tem tudo a ver com aquelas paredes de lousa de restaurante, com o cardápio e tudo mais. E aí sempre me perguntam sobre parede. Marina, tentei fazer uma parede e não ficou legal. E agora? A grande dica que eu tenho para você fazer uma parede bonita, inicialmente, né, começar a treinar a sua visão espacial. Olha para a parede como um todo. Imagina qual frase você gostaria de estar escrito nela, qual é o tamanho dela, qual tamanho será que ela teria que ter de altura para que ela ocupasse todo aquele espaço que você gostaria que ela ocupasse na sua parede, né? Às vezes a gente está acostumada a desenhar no papel que a gente consegue ter uma visão completa do papel e na parede é diferente. Então treina isso de olhar para trás, ter essa visão espacial da parede para que você consiga imaginar melhor o que você quer criar nela. Ter uma noção também sobre diagramação, sobre como centralizar, qual informação que vai ser maior ou menor, parecido com aquela pergunta que eu recebi dos desenhos mais complexos, também pode te ajudar a começar a se soltar na parede. Parede, como tudo mais, é treino. Eu te recomendo pegar um pedacinho aí na sua casa, pinta um pedacinho de preto, ou então compra aquele adesivo vinílico, vai treinando para que você treine o seu olhar das dificuldades, das características específicas de fazer uma parede. Deixei para o final aqui a dúvida que eu mais recebo disparado, que é possível viver do lettering? E a dica que eu sempre dou é que o primeiro passo é você encarar como algo sério. Pode ser que a sua família não encare, pode ser que os seus amigos não encarem, mas você tem que encarar como algo sério, como algo que você precisa se dedicar para conseguir colher os frutos. É como quando você começa num emprego novo, ou quando você começa numa faculdade nova, ou quando você começa qualquer outro projeto novo. No começo você vai ter dificuldades, no começo você vai precisar estudar sobre o tema para ficar boa nisso, e com o tempo você vai se adaptando, você vai melhorando naquilo, mas você tem que olhar com seriedade, entender que depende de você que aquilo aconteça. Além disso, para você conseguir viver do lettering, eu entendo, na minha visão, na minha experiência, que é necessário um pouco de conhecimento sobre vendas e principalmente sobre marketing digital. As redes sociais são a nossa maior vitrine hoje em dia, querendo ou não, a nossa forma mais fácil, que está ao acesso da mão de todo mundo, para todo mundo conhecer seu trabalho. E pode parecer um papo chato, mas você pode ressignificar isso. Entenda que, apesar de marketing digital ser algo que você não conhece, algo que você não domina, é algo que, se você começar a entender mais ou menos qual é o jogo, como funciona o jogo disso, você vai conseguir driblar o sistema e conseguir que as pessoas conheçam o seu trabalho e comprem os seus trabalhos também. Eu mesma não gostava muito de marketing, nunca tive tanta aptidão assim com redes sociais, sempre fui boa de comunicação,
dedicação, é verdade, mas eu não tinha muita paciência, achava chato ter que parar o que eu estava fazendo para fazer um post. E a partir do momento que eu entendi que essa era de fato o veículo para que eu comunicasse no mundo as minhas artes que são feitas com amor, com significado, com sentimento, eu entendi que o Instagram, que as redes sociais eram o veículo para que isso chegasse ao mundo. Eu percebi que sim, valia a pena da minha dedicação ao dia para criar um conteúdo bacana para que de fato mais pessoas conheçam, assim como eu, o poder transformador que o lettering tem. Ainda falando em vendas, também é muito importante que você tenha clareza do seu nível do seu nicho de atuação, que você entenda para quem você está vendendo, o que esse público gosta, quanto ele está disposto a pagar, quem são seus concorrentes. Seus concorrentes são outras pessoas que fazem lettering, ou seus concorrentes são a loja de 99 que vende um quadrinho barato. Você tem que ter noção do que está em volta de você para você conseguir atender a expectativa, entender qual é a necessidade do seu público e assim criar um produto irresistível. Essa é a grande parada, né? Você criar um produto específico para aquele nicho, que você sabe o que você está vendendo, para quem você está vendendo, que quando a pessoa vê, ela vai entender que de fato ela tem que comprar aquilo, ela vai sentir quase como que se o produto tivesse sido feito para ela. E essa é justamente a ideia do nosso trabalho personalizado. Então é importante sim que você entenda o que você quer vender, para quem, por quanto, quem que é seu concorrente, porque isso vai te ajudar a definir toda a sua estratégia de venda. Então, recapitulando as 6 perguntas que eu separei que eu mais recebo. Primeira delas, como saber tipos diferentes de letras? A segunda, minha letra não é bonita, será que eu vou conseguir fazer lettering? Terceira, não consigo criar composições complexas, e agora? Quarta, tô estagnada, bloqueio criativo, o que eu faço? Quinta, tentei fazer uma parede, não ficou legal, e agora? E a sexta, e aí Marina, dá pra viver disso? Todas essas questões a gente vai ver na prática, na imersão Lettering com Alma, que é a minha próxima jornada de aprendizado gratuita. Vai acontecer aqui no YouTube, serão 6 aulas ao vivo, onde eu vou passar desde o básico do lettering até técnicas de aplicação. Possivelmente vou falar de profissionalização. Então não deixe essa oportunidade passar, de você se conectar comigo, com uma comunidade de arteiras que está na mesma caminhada que você, buscando conhecer coisa nova, buscando novas formas de ganhar dinheiro, buscando novas formas de expressar o que sentem, expressar a sua arte. A inscrição para a imersão Lettering com Alma vai estar aqui embaixo na descrição. Vão ser 6 dias de muito conteúdo, direto ao ponto, mas com muito carinho, com muito cuidado, que é a forma como eu entendo que eu preciso passar o meu conteúdo para vocês. Independente da imersão, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube. Não deixe de me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre te conto todas as atualizações que estão acontecendo por aqui, dos meus cursos novos, e também lá no Telegram tem sempre tudo atualizado do que está acontecendo na minha rotina. A gente se vê na próxima quarta. Um beijo, tchau, tchau.